Olá, bem-vinda a mais um vídeo neste canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Carolina Feitosa e aqui eu compartilho reflexões sobre identidade, maturidade, propósito, lições de vida com Deus. E hoje eu quero compartilhar com você algo que o Senhor queimou no meu coração desde quarta-feira, na verdade na quarta-feira no meu devocional, e eu escrevi aqui tudo bonitinho para te passar, na verdade te lembrar, foi isso que Deus falou, te lembrar algumas verdades a seu respeito que talvez você tenha se esquecido. Por quê? Em primeiro lugar, uma das táticas do inimigo, uma das coisas que ele faz para nos enfraquecer é nos cegar a respeito de quem a gente é, porque se a gente não descobre quem a gente é ou se esquece, ele vence, ele se fortalece. Então ele sempre ataca a nossa crença, a nossa identidade, porque se a gente não sabe quem a gente é e a gente oscila naquilo que a gente crê, ele ganha território. E talvez você tenha se esquecido de muitas coisas ao seu respeito, e hoje eu quero lembrar, com base em Romanos 8, algumas verdades que a palavra de Deus já declara a seu respeito, ok? Em Romanos 8:31, Paulo escreve que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas. E quando eu li isso, eu fiquei pensando que coisas tão maravilhosas são essas que ele está falando. E é verdade que o texto segue e fala sobre como nada neste mundo, nenhuma circunstância pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. E fala que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há quem possa se opor. Mas não são essas verdades que eu quero tratar, apesar de que isso são verdades que a gente precisa colocar em mente na nossa vida, para a gente batalhar da forma certa. Mas são as verdades anteriores a essa. As verdades embutidas no texto de Romanos 8 que eu quero lhe lembrar. Tá? Em primeiro lugar, não há condenação sobre a sua vida. A palavra fala no versículo 1, Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E muitas vezes o diabo usa da culpa, da condenação do nosso passado, de coisas que a gente pode ter feito de errado, para nos paralisar, para nos aprisionar. E Deus está falando, lhe lembrando hoje, não há condenação na sua vida. Deus ele não te condena, ele te corrige. Ele acerta o prumo, ele te coloca no eixo, ele te corrige, ele ensina o caminho, mas ele não te condena. A condenação não vem de Deus, a condenação vem do inimigo. E talvez você esteja sob um jugo de condenação aí, de culpa, que não provém de Deus. E hoje Deus quer te lembrar disso. Eu não te condeno, eu te corrijo, eu te acerto, eu direciono o caminho, mas eu não coloco sobre as suas costas fardo de condenação. Em Cristo não há condenação, há libertação. Outra verdade, o versículo 3 fala que o pecado já não tem domínio sobre a nossa vida. Porque a outra verdade é que o Espírito Santo é quem habita sobre nós não estamos sobre o governo da nossa natureza. O Espírito Santo que habita dentro da gente é que governa a gente. Então, às vezes, o inimigo também vai soprar de que você não pode vencer esse pecado. Você vence quando você para de lutar contra o pecado e se rende ao governo do Espírito. Então pare de lutar contra o pecado achando que você não vence. Se renda ao Espírito que habita dentro de você, que você vence o pecado, a partir do governo do Espírito Santo. Outra verdade, o verso 15 fala que nós não somos mais escravos. Não somos escravos do medo, não somos escravos do pecado, nós somos filhas de Deus. O Espírito Santo que está dentro testifica ao nosso espírito, ele é a garantia da nossa herança. A palavra fala lá em Efésios, e o Espírito Santo foi nos dado como a garantia da nossa herança, e ele testifica, ele autentica o nosso selo de filhos diante de Deus. Então talvez o inimigo também tenha soprado algumas coisas a seu respeito e feito você esquecer de que você é filha, você não é escrava. Você não é escravo, você não está sob o jugo do medo, sob a opressão do medo. O Senhor declarou liberdade na sua vida. Então não se esqueça disso. Você não é escravo, você é filha. O verso 18 fala que o sofrimento de agora não é comparado, não é nada comparado à glória que nos aguarda. E às vezes o inimigo também usa isso para nos afastar, para nos enfraquecer, fazendo a gente pensar que o sofrimento, qualquer coisa que a gente esteja passando, qualquer problema, qualquer dificuldade, é o fim de tudo, sabe? Então, às vezes, ele sobra isso na nossa mente. O que você está passando nunca vai acabar. O que você está passando vai te matar. Quando, na verdade, não. Não importa o que a gente passe aqui. A glória que nos espera é muito maior. Então, não se compara. O sofrimento que a gente está passando é desse tamanho e a glória que nos espera é desse tamanho. É imensa. Não se compara. Então, foque no que é eterno. Pare de olhar para os seus problemas como se eles fossem a coisa toda. Quando, na verdade, não. Ele é uma fraçãozinha daquilo que te espera. Ele está tentando te cegar para a eternidade que é maior. Então não deixe. Então foque no que é eterno. Eu não estou invalidando a sua dor, a sua dificuldade, o seu sofrimento, mas transcenda esse lugar. Transcenda para você olhar para o que é eterno e não se prender, porque tudo realmente passa. Tudo passa. E às vezes o inimigo faz com que a gente foque tanto naquilo que está acontecendo e perca o alvo, sabe? Perca a visão daquilo que é eterno. Então essa é uma verdade declarada. O sofrimento que você está passando agora, primeiro, ele não é eterno. Ele tem prazo para acabar. E segundo, ele não se compara ao que te aguarda no céu. Então foca no que é eterno, não se esquece disso. O céu é o alvo. O céu é o alvo. Então tudo que está passando aqui é temporário. Agora voltando para o verso 31, Paulo escreve: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Porque outra coisa que o diabo tenta nos cegar é pro fato de que a gente está lutando do lado que já é vencedor. Se você está lutando do lado de Deus, você já é um vencedor. E a palavra fala que nós somos mais do que vencedores por Cristo que nos amou. Então a gente já está lutando do lado que é vencedor. A gente não está tentando conquistar uma vitória. Nós já vencemos. E ele sabe disso. Agora ele tenta nos amedrontar,
como o leão. A palavra fala também lá em 1 Pedro capítulo 5, no verso 8, que ele fica ao nosso derredor rugindo. O rugido do leão é para amedrontar. Ele sabe que a gente já venceu. Então ele tenta amedrontar a gente para a gente se esquecer e correr com medo. Mas ele é o perdedor. E outro fato é que a batalha não é nossa. A batalha não é nossa. Ele está se levantando na nossa vida, mas ele está lutando contra Deus. E lutar contra Deus é uma garantia de derrota. Então, por mais mirabolante que seja o plano dele na sua vida para tentar te destruir, ele não vai conseguir, porque ele não está lutando contra você. Ele está lutando contra Deus. E quem luta contra Deus nunca vence. Nunca vence. Isso é outra verdade. Então, hoje, Deus ele quer te lembrar algumas dessas verdades. Porque há muitas outras verdades embutidas na palavra de Deus a seu respeito que você não pode se esquecer. E é por isso que a gente tem que estar o tempo todo, todos os dias, lendo a palavra, mergulhado nas escrituras, porque o diabo ele sabe que se a gente descobrir as verdades de Deus ao nosso respeito, ele não tem argumento. A palavra de Deus fala lá em Efésios 6, aquele texto da armadura de Deus, que a verdade é o cinto que sustenta todo o resto da armadura. Então a verdade vai combater as mentiras do inimigo. E a gente descobrindo a verdade da palavra a nosso respeito, não tem como a gente cair nas mentiras do inimigo. Então você tem que lutar sempre com essas verdades a seu favor. E você só sabe quais são as verdades para usar na batalha quando você está mergulhado na palavra. Então, é isso que eu quero falar para você. Talvez você se esqueceu porque parou de se lembrar através da palavra, através da leitura, através do contato com a palavra. Quanto mais contato você tem com a palavra, mais essas verdades vão sendo colocadas na sua mente, a ponto de você não esquecer. De você estar numa batalha e o Espírito Santo soprar um versículo exato para aquele momento. Então se mantenha firme na leitura bíblica, se mantenha firme nessas verdades, porque quanto mais firme você estiver nelas, menos força o inimigo vai ter contra a sua vida. Porque você vai estar o tempo todo firmada, firmada na palavra. Você não vai oscilar, você não vai duvidar, porque o que Deus fala não muda, o que Deus fala é inabalável. São verdades declaradas a seu respeito. E você só combate a mentira do inimigo com a verdade da palavra. Então volte a ler a palavra frequentemente para que essas verdades se firmem dentro de você, a ponto de você não duvidar, a ponto de você não oscilar, a ponto de o inimigo soprar qualquer coisinha mínima, uma vírgula que seja, você já sabe, opa, isso aqui não é uma verdade, Deus falou outra coisa a meu respeito. Então hoje é isso que Deus está falando para você através desse vídeo. Volte a se relacionar com a minha palavra, porque na minha palavra tem verdades a seu respeito que você não pode esquecer. E essas verdades são o que vai garantir a sua vitória, porque o inimigo vai soprar muita coisa todos os dias. E todos os dias a gente tem que ter a palavra a nosso favor, a gente tem que ter a verdade a nosso favor. E se a gente não se relaciona com a palavra, não vamos ter acesso, não vamos descobrir ou vamos nos esquecer rapidamente, porque muitas coisas vêm da nossa mente durante o dia. A rede social, as conversas que a gente tem, tudo isso vai acumulando na nossa mente. Se a gente não tiver contato com a palavra frequentemente, as coisas vão vindo e vão passar. As verdades vêm, passam, mas não firma aquilo ali dentro da gente. Então, tenha sempre a verdade a seu favor, estando com ela firme, fresca na sua memória. Espero que essa reflexão tenha te edificado de alguma forma, e se isso acontecer, eu peço que você curta, compartilhe, se inscreve aqui também, porque sempre que eu postar vídeos assim, você vai receber e vai ser edificado ainda mais, tá bom? Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.